Olha, gente, como ficou linda essa blusinha. Ficou mesmo maravilhosa. Eu tava até pensando em colocar uns botõezinhos nela, mas nem foi preciso. Ela ficou muito legal assim mesmo. Gostei demais, demais, demais. Fazem também, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer, porque é muito fácil. Esse ponto também é bem rápido, o ponto malha, vai super rápido e é bem fácil de fazer. E se vocês quiserem, vocês podem fazer mais curtinho. É só vocês começarem a fazer e vai subindo até a altura da cava da manga. Colocando a agulha na cava da manga embaixo do braço, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. E quando começar a fazer a cava da manga, então vocês mudam o ponto para não ficar enrolando do lado. Eu dividi esse vídeo em dois, pessoal, para não ficar muito cansativo para vocês, tá bem? Mas logo logo eu já posto a segunda parte, tá bem? Se vocês gostarem, pessoal, desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. Deixem também as sugestões, os comentários, ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer uma blusinha de verão com essa linha de algodão que eu encontrei, olha. Já fiz aqui um vídeo mostrando para vocês como eu encontrei essa linha. E hoje eu vou fazer ela porque é muito prático pro verão, assim, de algodão. Uma cor linda também, esse tom de verde, né? Aqui já tá ficando calorzinho, já vou conseguir usar bastante essa blusa. Então, eu vou começar a fazer hoje. Vou fazer ela bem simplesinha para ficar bem fácil de vocês fazerem também. Depois, se vocês quiserem colocar uma manguinha, também vai dar. Vou colocar 60 pontos, que geralmente eu coloco 60 pontos para mim. Eu vou deixar aqui mais ou menos esse tanto aqui de linha. Essa linha aqui, ela é grossa. Eu vou fazer com a agulha número 5. Aqui tá falando para fazer com a agulha 3,5. Mas eu acho que vai ficar muito grosso, porque é uma linha um pouco grossa, olha. Então, eu prefiro fazer ela mais frouxinha, mais soltinha. Não vou fazer de 3,5, vou fazer com a agulha número 5 mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar 60 pontos aqui. Se vocês não viram ainda o tutorial de como coloca pontos na agulha, como que faz o ponto meio, o ponto tricô, vou deixar a playlist aqui para vocês irem acompanhando, tá bem, pessoal? Eu vou colocar 60 pontos porque já é o habitual que eu costumo colocar nas minhas blusas, tá bem? Se vocês não souberem quantos pontos tem que colocar, vou deixar aqui o link na descrição, como que vocês fazem para saber quantos pontos vocês devem colocar, tá bem? Que eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, eu tô colocando aqui, vou colocar 60 pontos. Eu acho que tá ficando já grossinho, tá vendo? Se eu fizesse com a agulha número 3,5, ia ficar muito densa. Eu acho que eu prefiro assim, mais soltinha. Ainda mais que é uma blusinha para verão, então pode ser bem soltinhos os pontos, não precisa ser muito apertado. Então, aqui já tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ainda sobrou esse pedacinho aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando. Eu acho que vai ficar bem bom, pessoal. Vai ficar mesmo do tamanho que eu quero. Não vai ficar muito larga, porque eu não quero também muito larga. Eu quero uma blusinha como se fosse um cropped. Então, tá bom, eu vou fazer assim mesmo. Agora, então, eu vou fazer uma gaitinha. Umas 4 carreiras aqui com uma gaita. Fazer 1,6. Eu sempre faço assim. Puxo aqui para não ficar muito frouxo, olha. Primeiro ponto, sempre tem que puxar. Quando a gente não faz aquele nó, né? A gente sempre puxa. Então, é 1,6, um ponto tricô.
um ponto meia, um ponto tricô. Eu sempre faço minhas gaitinhas assim. Um meia, um tricô. Eu vou fazer até o final aqui, pessoal, eu já volto pra mostrar pra vocês a segunda carreira, tá bem? Já terminei a carreira, pessoal, olha. Parece que eram poucos pontos, mas tá ficando bem larga, olha. Porque essa linha, ela é um pouco grossa, e a agulha também, número 5, ela é grossa. Então, aqui na segunda carreira, nós vamos seguindo o ponto. Onde é meia, vamos fazer meia. Onde é tricô, tricô. Onde é meia, meia, tricô, tricô. Porque a gente vai fazer um ponto gaita, pra fazer a barrinha um por um, né? Então, um meia, já fiz um aqui, um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Tá ficando assim, pessoal. Um meia, um tricô. E vamos seguindo aqui até o final, pessoal. Bem rapidinho, essa blusinha vai ser super rápida mesmo. E vai ficar muito linda, tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. É muito fácil de fazer, eu sempre faço assim as minhas blusinhas. Quando é a gaitinha, eu gosto de fazer sempre assim, eu faço ela uma gaitinha bem pequena. E depois sigo um trabalho reto, não aumento nenhum ponto no corpo da blusa, né? Porque eu gosto do modelo assim mais moderno, então eu acabo fazendo sempre assim. A gaitinha a gente pode fazer com uma agulha mais fina também, mas eu acabo fazendo sempre assim, eu gosto do resultado. Mas se vocês quiserem que fique a gaitinha um pouco mais justa, para depois não alargar, vocês podem fazer a mesma quantidade de pontos, como a gente tá acostumado a fazer, né? Só que põe uma agulha mais fininha. Tá ficando assim, olha. Aí eu vou fazer só mais uma, porque eu gosto da barrinha bem pequenininha. Aqui eu continuo também do mesmo jeito, onde é meia eu faço meia, onde é tricô eu faço tricô. Então, aqui o primeiro ponto é o ponto meia. Aqui tem esse carocinho aqui, é o ponto tricô. Meia, tricô. E agora eu vou seguindo até o final e volto na próxima carreira para mostrar para vocês. Já terminei aqui, pessoal, olha a carreira. E agora eu vou mudar o ponto, eu vou fazer o ponto malha. Então, um ponto malha é uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô. Essa aqui foi só a barrinha um por um que eu fiz, e agora já vou mudar para o ponto malha. Então, a gente vai fazer, onde é meia, eu faço meia, onde é tricô eu faço meia também. Onde é meia eu faço meia, onde é tricô eu faço meia também. Porque a carreira todinha de ponto meia. É só essa primeira carreira aqui que fica mais... Tem que prestar mais atenção pra gente não fazer o ponto tricô, olha. Vou fazendo tudo em ponto meia. Depois, as outras carreiras a gente já vai fazer de olhos fechados, porque é sempre igual e a gente vai seguindo o ponto. Então, essa aqui eu faço ela inteirinha em ponto meia. E a próxima eu vou fazer inteirinha em ponto tricô. Depois eu vou mostrar pra vocês que depois, a partir daqui, é sempre seguindo o ponto. Onde é meia eu faço meia, onde é tricô eu faço tricô. Uma carreira inteirinha em ponto meia agora. A próxima vai seguir a carreira inteirinha em ponto tricô. Então, eu vou seguindo aqui, pessoal, até o final dessa carreira e já volto para mostrar para vocês, porque é sempre igual. Sempre ponto meia aqui. Já tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Fazer aqui o resto dos pontos, o finalzinho de pontos meias. E agora eu vou mostrar para vocês a próxima carreira, que vai ser toda em ponto tricô. Então, ele ficou assim, olha. Aqui a gente estava fazendo um meia, um tricô, um meia, um tricô. E depois aqui nessa carreira eu fiz todos os pontos meia. Então, ficou o trabalho todo igual aqui em cima, ó. Agora, virando. Agora, eu vou fazer a carreira em ponto tricô.
para fazer o ponto malha. Então, vou fazer aqui o ponto tricô, a carreira todinha. E eu já volto para mostrar para vocês, pessoal. Olha como tá ficando. Desse lado tá ficando assim. Desse lado é o ponto tricô. E do outro lado tá ficando retinho, ó. Que é o ponto meia. Então, eu vou terminar essa carreira e eu já volto para mostrar para vocês como que a gente faz a próxima. Olha, pessoal, já terminei a carreira toda em ponto tricô. Agora, eu vou virar de novo e vou seguindo de novo o ponto. Olha, onde é meia, faz meia. Onde é tricô, faz tricô. Então, vai ser sempre uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô. Vai ser sempre a mesma coisa, tá bem? Então, eu vou fazendo agora um pedaço bem grande, porque vai ser sempre a mesma coisa. Uma carreira de ponto meia quando tá desse lado uma carreira de ponto tricô, todinha. E agora vamos fazer um pedaço bem grande, porque eu vou chegar até a cava, que quando chegar na parte da cava eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que fazer aqui um truquezinho pra ele não ficar enrolando aqui do lado. Já volto com vocês, pessoal. Então, pessoal, parei aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando, olha. Tá ficando muito linda. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer uma blusinha assim, porque vai ser muito rápido e fácil. Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho, só pra mostrar pra vocês. Onde é ponto meia, faz ponto meia, né? Desse lado aqui, vamos fazer o ponto meia. Sempre seguindo o ponto, que é o meu ponto predileto, porque ele vai muito rápido, gente, olha. Quando é ponto meia, a gente vai fazer ponto meia. E quando for o ponto tricô, a gente faz o ponto tricô. Isso a gente faz super rápido, num instantinho. Aqui a única coisa dessa linha é que ela desfia um pouquinho. Então, só tem que tomar cuidado para não pegar as linhas, para não dar defeito na peça, sabe? A gente vai cuidando para não pegar assim. Assim, ó, deixar ela dividida, sabe? A linha. Só vamos cuidando esse detalhe. Agora, do outro lado, vamos virar aqui o trabalho. Onde é tricô, vamos fazer tricô. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem como que tá ficando. E depois eu vou seguir, pessoal, até o final, porque a gente vai começar a cava, daí eu paro para mostrar para vocês, tá bem? Como a gente vai fazer. Olha, gente, fui passear com meu marido e com meu filho e consegui fazer muito mesmo. Toda a parte das costas eu fiz mesmo no passeio. Vale muito a pena levar o tricô junto. Dois, três. Olha, gente, aqui já tá no final do dia. Eu tava à espera do meu marido, que ele foi fazer umas comprinhas no mercado, e eu aproveitei para sentar aqui no banco, fiquei fazendo. E olha o tamanho que tá, já tá quase no finalzinho da primeira parte. Aqui eu já tô quase arrematando os pontos.
Meu filho que tava me filmando aí, gente. Meu assistente. Por que você quer tanto fazer vídeos? De pé assim. Sim. Olha, gente, já fiz aqui a primeira parte. Preferi fazer logo a primeira parte e depois ir fazendo a segunda parte com vocês, porque assim já fica mais ou menos um modelo para vocês. Fica bem mais fácil de vocês irem fazendo já sabendo como que vai ser. Então essa parte eu já terminei, que é a parte das costas. Eu tô medindo nesse croppedzinho azul que eu fiz. Quero ele do mesmo tamanho. Então eu já coloquei assim aqui. Pra ver como que tava ficando, se tava dando certo o tamanho. Eu queria ele igualzinho. Então, eu fiz igualzinho o mesmo tamanho, olha. Aqui parece que tá um pouquinho mais comprido, porque tem aquela dobrinha aqui, olha. Depois, se vocês quiserem, vocês vão nesse vídeo, vou deixar também o link na descrição. Tá explicando como é que faz esse cropped aqui, que eu fiz com lã. E esse eu tô fazendo com linha mais ou menos parecido. Só muda o ponto aqui, gente, olha. Eu quis fazer mais ou menos parecido, só mudando o ponto pra vocês verem como que funciona. E como que fica um ponto diferente do outro, olha. Esse é o ponto meia, todinho ele em ponto meia. E esse aqui é o ponto malha. E depois aqui na manga, na cava da manga, vai ter um ponto meia também. Porque aqui, como eu tinha explicado pra vocês em outro vídeo, essa parte, esse ponto malha, ele vai sempre enrolando, olha. Então, não pode deixar o mesmo ponto aqui em cima na manga, senão a manga vai ficar enrolando assim, olha. Vai ficar assim pra dentro. Então, não fica muito bonito. Então, por isso que eu fiz esse ponto aqui. Tem também outros pontos que dá pra fazer aqui, depois eu vou trazendo pra vocês. Que dá pra fazer também na manga, na cava da manga, pra não enrolar. E aqui ele vai ficar igualzinho ao outro, que eu também dobrei aqui e costurei aqui do lado, olha. Então, por isso que esse verde tá um pouquinho mais comprido. Parece que tá um pouquinho mais comprido, né? Mas não tá, ele vai ficar do mesmo tamanho. Parece que tá, mas depois, quando a gente dobrar ali a parte de cima, vai dobrar assim, olha, vai dobrar assim. Então, ele já vai ficar do mesmo tamanho deste azul. Depois eu vou medir também no final pra vocês verem. Então, tá ficando assim, gente. A segunda parte já tá praticamente feita também. Vou mostrar pra vocês assim, junto. Porque já tá na hora de começar a fazer também a cavazinha aqui da manga. Então, por isso que eu já fiz também. Fiz do jeitinho que eu tinha mostrado pra vocês. Fiz igual, né? As duas partes iguais. E segui reto, como eu falei pra vocês. Segui reto, fui fazendo reto e agora chegou a hora de eu mostrar pra vocês porque eu tenho que ensinar vocês a fazerem essa partezinha aqui. Então, pessoal, a próxima parte, essa é a parte 1, a próxima parte, a parte 2, vai ficar pro próximo vídeo, tá bem? Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu dividi esse vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esta cava da manga, né? A mudar o ponto para não ficar enrolando do lado. E depois a montar a peça, fazer as costuras, tudo direitinho, tá bem, pessoal? A blusinha ficou realmente muito linda, muito fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. E vão querer fazer de várias cores, vários modelinhos de outros pontos. É só usar a criatividade, pessoal. E vocês vão fazer uma infinidade de peças maravilhosas. Então, um beijinho, pessoal. Até o próximo vídeo.